Se o Ministério da Educação cria políticas materiais e formações diversas que atravessam o socioemocional, por que na prática a gente encontra professores e escolas que nunca ouviram falar deles? Hoje o nosso tema é sobre como funciona a adesão às políticas do MEC, explicado de forma prática por uma pessoa de dentro do próprio Ministério. Vamos lá? E aí, pessoa, que bom ver você por aqui em mais um vídeo do Emocionate. Eu sou Tayane, trabalho com educação socioemocional desde 2016 e esse canal é para quem trabalha ou quer entender esse tema com mais profundidade. Aproveita que ainda está no início, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho rapidinho, porque isso ajuda muito a divulgar o conteúdo para mais gente interessada. Se você chegou aqui nesse vídeo de paraquedas, esse é o quinto e último vídeo de uma série de 5 vídeos, onde eu compartilho uma entrevista que fiz com o Ministério da Educação. A conversa aconteceu com a Daiane de Oliveira Lopes, coordenadora geral de Estratégia da Educação Básica. Então, se você ainda não viu os vídeos anteriores, volta lá depois para entender melhor as informações que estão sendo compartilhadas. Combinado? Vamos para a pergunta de hoje? No vídeo anterior, eu terminei dizendo que o MEC disponibiliza materiais e formações como possibilidades e não como obrigatoriedades. Se uma rede deseja usar essa possibilidade ofertada pelo MEC, existe um caminho para isso que envolve a adesão da sua Secretaria de Educação. O professor, de forma individual, pode entrar lá na plataforma e ter acesso a esses materiais, a essas formações e essas informações. Ele pode fazer isso. Mas, de acordo com a Daiane, isso acaba ficando muito pontual e isolado em relação a como a própria escola funciona. Ela compartilhou que um dos maiores desafios do Ministério da Educação é justamente fazer a informação que eles produzem chegar lá na escola. E quanto mais distante, mais difícil fica o acesso. Porque o MEC, ele se aproxima da escola seguindo uma estrada meio longa. Ele chega via secretaria, formação de técnicos, formação de gestores, para depois chegar nos professores e na prática escolar. E como é que essa estrada começa? O Estado ou o município, via Secretaria de Educação, precisa fazer a adesão à política, ao material ou à ação específica. O MEC normalmente abre o sistema para adesão às políticas. E a partir dessa abertura, que ocorre de tempos em tempos, o secretário ou a secretária de educação precisa preencher uma série de dados e demonstrar por meio da inscrição o interesse por implementar aquela política ou aquele material no estado ou município. A partir disso, é a Secretaria de Educação que preenche as informações de como é que eles pretendem fazer isso a partir dos eixos da política apresentada. Além disso, é necessário que exista um técnico de referência lá na secretaria local responsável por fazer isso na rede. Feito isso, tem um segundo momento onde o MEC faz um plano de ação para aquela secretaria que se inscreveu. E a secretaria local é quem precisa dizer: olha, eu vou executar esse plano dessa forma, vou criar tal ação dentro das escolas, vou fazer tal formação com os professores, com os gestores e etc. Então, é a partir dessa adesão local das secretarias que precisa vir de um comportamento proativo da própria rede em direção à abertura do sistema para adesão que o MEC entra como parceiro. E um dificultador nesse processo pode ser a questão das políticas que não envolvem recurso de maneira direta. A disponibilização de recursos para a implementação dessas políticas pode ser uma questão quando a gente pensa nela chegar lá na ponta na escola. O apoio que o MEC oferece, às vezes, vai ser mais o técnico, de orientação de como essas informações precisam chegar, tanto nas secretarias quanto nas escolas, como nos professores. E quando esse processo acontece via a adesão das secretarias, acaba tendo um maior alcance lá na ponta e uma maior conexão com o que está sendo proposto pelo Ministério da Educação, obviamente, que isso adaptado intencionalmente pela rede do sobre como vai fazer isso. Lembra da autonomia dos estados e municípios. A Daiane disse que existem redes que já são muito parceiras do Ministério da Educação, e isso facilita a conexão entre o que já tem lá e as ações mais locais. Já outras redes são mais distantes, sejam por questões dos temas priorizados no currículo local, sejam por questões políticas, seja por uma série de elementos que podem interferir. A questão é que nenhuma rede é obrigada a ser mais próxima ou mais distante do Ministério da Educação. Elas são independentes.
Mas algo que ficou muito explícito é que o engajamento ativo do Estado ou do município favorece muito essa conexão. Então, em resumo, como é que funciona a adesão às políticas e proposições do MEC? Primeiro, o MEC vai lá e cria a política, né? Após criar a política, formação, material, ele abre o sistema para adesão. Mediante a abertura do sistema, o secretário do Estado do município ou secretária declara interesse e registra como é que a rede está pensando em implementar a partir do que foi ali proposto. Depois disso, vai ser elaborado um plano de ação com eixos da política para acontecer ali nas escolas. Tudo isso em diálogo entre contexto e proposição. Na prática, se a Secretaria de Educação não aderiu, a escola provavelmente não vai ter um acesso facilitado ao material. E isso não depende necessariamente do professor, depende da gestão. Como eu já falei, o professor ele pode ser muito proativo e ir atrás ele mesmo dos cursos e materiais ofertados, mas fica muito mais difícil para ele fazer isso sozinho. Quando a rede adere, quando a rede pede esse apoio e faz essa parceria, acaba ficando mais fácil virar algo implementado em um contexto mais sistêmico. É importante dizer que esse sistema de adesão é algo comum a todas as políticas ofertadas pelo Ministério da Educação. O secretário de Educação ele precisa ativamente aderir para que esse processo ele comece de uma forma mais sistêmica. Existe só uma exceção, que é o programa Saúde na Escola, em que a adesão não é feita pelo secretário de Educação. Ela é via Ministério da Saúde, mas ela é a única exceção que existe nessa parceria MEC-Escola. E aí você pode estar se perguntando, Tayane, mas se o professor e a escola quer fazer isso diretamente, né, quer acessar diretamente aquilo que está disponibilizado pelo MEC sem depender da secretaria, ele não pode fazer? Ele pode fazer, tá? Você pode acessar todas as informações, a escola pode fazer isso, o professor pode fazer isso, e não tem problema nenhum. Só que o sistema em que isso vai chegar na escola não é por meio dessa adesão e parceria mais junta com o MEC, participando de como o processo vai acontecer. A via aqui, quando é a escola ou o professor que se interessa por acessar as publicações abertas, é ir diretamente na plataforma, independente do sistema de adesão. Então, caso surja esse interesse, a escola ou o professor pode entrar, por exemplo, na plataforma AvaMec, que tem cursos gratuitos, incluindo de estratégias socioemocionais na infância, pode acessar os materiais publicados no portal do MEC, como o protocolo de enfrentamento ao bullying, como o guia de uso de celulares, que tem muita coisa de socioemocional, como o kit de atividades para os anos finais para trabalhar a educação socioemocional, que está aberto ali para poder acessar. A diferença aqui é que não vai existir esse olhar mais perto do MEC, orientando, formando e ajudando na implementação daquilo que foi proposto lá. Entende? Mas é possível. Só que aí vai depender muito mais da proatividade daquela escola, daquela coordenação pedagógica ou daquele professor específico. Então essas são as formas dos materiais do MEC e formações e proposições chegarem em uma rede ou em uma escola. Bom, antes de concluir essa série com a entrevista, eu queria aqui nesse último vídeo deixar registrado alguns pontos. A entrevista foi muito rica para explicitar questões que ficam subentendidas quando a gente pensa numa compreensão mais ampla do socioemocional nas políticas de educação. Eu acredito que essas informações tiraram um pouco desse campo do subentendido e trouxeram informações para a gente poder organizar como é que o Ministério da Educação e como é que essa perspectiva mais ampla e estrutural das políticas educacionais se refletem no que a gente chama de socioemocional aqui no Brasil. E eu reitero que eu sou profundamente grata pelo tempo e pelas informações que a Daiane disponibilizou para que a gente estivesse aqui agora construindo essa compreensão. É importante também registrar que eu conversei com uma pessoa-chave fundamental nessa engrenagem, porque ela coordena de forma geral a estratégia da educação básica. Então ela está muito dentro do contexto em que essas perguntas foram feitas. Além disso, a Daiane já está há 19 anos no Ministério da Educação. Então ela apresenta um olhar muito maduro, muito amplo e eu diria que também muito ético para as questões que foram conversadas. Dito isso, ela é uma pessoa e isso precisa ficar registrado.
Um outro ponto que eu também queria deixar aqui mencionado é que a Daiane compartilhou que não existe ainda um levantamento nacional sobre como é que o socioemocional está fazendo parte das escolas. Existem muitas prioridades dentro do Ministério e questões mais urgentes para serem olhadas nesse momento. Nas palavras dela, abre aspas, socioemocional a gente nunca fez, aqui ela estava falando de pesquisa. Porque aí entra de novo, a gente está num lugar que vai olhar tanto para essas transversalidades que a gente tem que fazer prioridades, escolhas. E aí o socioemocional ainda não foi contemplado nisso. Fecha aspas. Para quem trabalha no campo pesquisando a respeito, isso implica diretamente em dizer que os dados que circulam hoje sobre a efetividade dos programas no Brasil, por exemplo, em sua maioria são produzidos pelos próprios programas. Isso não é necessariamente um problema, é um ponto para a gente olhar e entender que isso também se reflete na falta de dados mais nacionais a respeito do socioemocional. Eu também acho bacana compartilhar que muitos dos materiais produzidos pelo MEC surgem de acordos de cooperação com institutos e universidades ao redor do Brasil. Essas parcerias normalmente podem ser encontradas nas páginas ou partes iniciais desses materiais publicados. De acordo com a Daiane, isso dá uma capacidade para o MEC de fazer mais coisas. Na minha visão, isso traz também uma pluralidade maior sobre como o tema está sendo olhado e trabalhado dentro de diferentes materiais. E aí o que fica dessa conversa toda é: o MEC não vai dizer como fazer socioemocional lá na ponta. E isso é proposital. Ele dá possibilidades e as redes têm completa autonomia de como é que elas vão implementar o que precisa ser implementado de acordo com a visão delas. O socioemocional no Brasil ainda está construindo a sua identidade dentro das próprias políticas públicas, distribuído em várias frentes, sem uma casa única dentro do Ministério da Educação, sem dados nacionais sobre como é que as redes estão fazendo isso e sem uma teoria oficial. Isso significa que o campo ainda está aberto e amadurecendo. Quem pesquisa, quem forma, quem acompanha escolas e quem está envolvido de alguma forma nesse percurso tem muito espaço para contribuir com algo que ainda está sendo construído. Espero que esse conteúdo tenha feito sentido para você. Se você ainda não curtiu esse vídeo, aproveita esse momento para fazer isso agora. Compartilha com alguém da área que vai se interessar por essas informações. Se inscreve aqui no canal para receber os próximos vídeos. Tudo isso ajuda o canal a crescer e a alcançar quem se interessa pelo tema. Bom, me conta aqui nos comentários o que você achou do conteúdo dessa entrevista, o que ficou para você mais evidente ou quais foram as suas impressões, eu vou adorar saber. Muito obrigada a você que chegou até aqui e até o próximo vídeo.